E aí, seja bem-vindo a esse mini curso, esse curso gratuito. Na verdade, você não pagou nada por ele, mas eu quero dizer que o valor dele é altíssimo, uma vez que o que você vai ver aqui, o Fará está na frente de 99% das pessoas que investem, seja em qualquer mercado, em especial no mercado imobiliário. As pessoas não sabem o que é imóvel de leilão e o que eu vou te dar aqui vai ser a construção da base para você construir a partir daqui aquilo que você está buscando, seja a sua liberdade financeira, seja uma construção de patrimônio, seja desenvolver novas fontes de renda, ou até uma transição de carreira, ou porque você quer mais tempo com a sua família, e o mercado de imóvel de leilão pode ser e é a ponte para você alcançar isso que você está buscando, e o que eu quero te trazer aqui vai te dar toda essa sustentação para você entender o que é, e não somente ver coisas rápidas e curtas, às vezes uma coisa que te chamou a atenção no Instagram, alguma rede social, e falou, puxa vida, isso me chamou a atenção, o que eu quero te dar é muito mais do que isso, eu vou te dar a base aqui, o fundamento para você poder falar assim, puxa, agora eu entendi como que funciona, e daqui eu vou construir aquilo que eu estou buscando, tá? Então, esse é meu objetivo aqui ao longo dessas aulas que eu vou te passar de forma gratuita, tá? Então pega 2 canetas e um caderno. Por que 2 canetas? Porque vai acabar a tinta de tanto que você vai anotar aqui. Vou falar um monte de coisa bacana, vou trazer o porquê, imóvel para leilão, vou te trazer as modalidades que tem, dados de mercado, várias coisas. Inclusive vou te mostrar como encontrar boas oportunidades, bastante coisa aqui neste mini curso, tá bom? Vamos lá, então vou compartilhar a tela, seja muito bem-vindo mais uma vez. Seguinte, eu vou dividir aqui em 2 formas simples para você entender sobre imóvel de leilão. Como que o imóvel vai para leilão? Por que que o imóvel vai para leilão? Você tem que entender que existem basicamente duas modalidades no mercado de imóveis de leilão. A primeira delas, e eu vou começar com a mais simples, é o leilão extrajudicial. O que que é extrajudicial? Extrajudicial é que não tem envolvimento do judicial, do judiciário. Então não tem um juiz aqui que intermedia essa compra e essa venda. Todo o processo é feito de forma extrajudicial, ou seja, existe uma lei já, nós vamos ver inclusive qual que é aqui, que fala o passo a passo de como que tem que ser feito para que esse imóvel para leilão e que arremate possa comprar ele com um desconto grande, que é o grande atrativo dos imóveis de leilão. Então, o que você tem que entender é que todo e qualquer leilão é motivado por uma dívida. Sempre, 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 sempre. É motivado por uma dívida, e não é diferente aqui no extrajudicial, tá? Então, por isso que eu vou repetir, vou sempre falar, se você já deve ter me ouvido falar, que os imóveis de leilão nunca acabarão no nosso país. Por quê? Porque o nosso país é um país majoritariamente endividado. Não só os nossos governantes, o governo é uma instituição endividadíssima, como a população é altamente endividada. Brunão, você tirou isso? Mais de 75% da população tem dívida. Não quer dizer que está inadimplente. Então, quase 80% da população tem dívida, dos quais metade disso, quase 40% dos brasileiros estão inadimplentes. E o que faz um imóvel ir para leilão é a inadimplência. Inadimplência no quê? E aí entra o principal ativo, né? A principal modalidade que faz o imóvel ir para leilão extrajudicial, que são os financiamentos habitacionais. Nada mais é do que o contrato de financiamento que a pessoa assinou e ela não conseguiu honrar com as parcelas. Tudo isso está descrito aqui na Lei 9.514 de 1997. Ou seja, esse é um processo que ocorre desde 1997. Eu já quero te falar uma coisa. Nós estamos em quase 30 anos depois que essa lei foi promulgada ou que ela passou a valer. São 30 anos que os imóveis de leilão extrajudiciais acontecem e os principais envolvidos são os bancos, porque a gente faz um financiamento habitacional com quem? Com o banco, a gente pega dinheiro emprestado do banco para comprar os nossos imóveis. Ou seja, o risco de você ter um erro aqui, ou um problema, é muito baixo, por 2 motivos. Porque, primeiro, que já é algo extremamente consolidado, e segundo, que são os bancos que estão envolvidos. Entenda uma coisa, se um banco está envolvido, meu amigo, ele é do interesse dele, pode ter certeza que o negócio anda redondo. As instituições mais poderosas do planeta são os bancos, então onde eles estão envolvidos, o processo funciona, e é isso que acontece há quase 30 anos, tá? Então, basicamente como que funciona aqui, uma pessoa quando ela compra um imóvel, ela assina um contrato dizendo o seguinte, estou assinando esse contrato e eu vou dar como garantia o imóvel que eu estou comprando. Estou dando como garantia, tudo bem? Significa que se eu não pagar as parcelas, e geralmente são 3 parcelas, se eu não pagar as parcelas que eu me comprometi a pagar, eu autorizo você, banco, a levar o imóvel a leilão
para quitar a dívida que eu não tive condições de quitar. É assim que funciona. Portanto, todas as pessoas que assinam um contrato estão concordando com este processo de que o imóvel vai para leilão caso elas não paguem a parcela. E é por isso que você tem uma quantidade enorme de imóveis que vão para leilão, os extrajudiciais, que são conhecidos como os leilões dos bancos. Por quê? Porque é onde você tem aqui mais de 95% do volume desses leilões são provenientes dos bancos. E você tem os principais bancos aqui, né? Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e você tem vários outros bancos, Banco Pan, você tem BTG, você tem Original, você tem C6 e todos outros bancos, Banco Inter, e aí você tem uma infinidade de bancos aqui que tem um volume gigantesco. Bruno, quantos imóveis vão para leilão todos os anos? Eu vou mostrar para você daqui a pouco um relatório oficial, inclusive com as informações a respeito deste mercado, tá? Mas só para você entender de uma forma muito simples, leilão extrajudicial provém de uma dívida, essa dívida, a grande maioria esmagadora é de não cumprimento ou inadimplência das parcelas de um financiamento habitacional, e aí o fato de não honrar, o banco leva este imóvel a leilão para quitar essa dívida que a pessoa não conseguiu honrar, tá? Essa é a primeira modalidade. E a segunda modalidade é o que a gente chama de leilão judicial. Por que é judicial? Porque aí sim tem um envolvimento do judiciário, né? E o que motiva é uma dívida. Da mesma forma como o leilão extrajudicial. A grande diferença é que essa dívida, ela pode vir de uma série de fatores. Pode ser por um processo civil, pode ser um trabalhista, pode ser um tributário, pode ser um criminal, pode ser por falência, e eu coloquei só alguns casos aqui, tá? Mas pode ser vários, inclusive. Civil pode ser um monte. Você fez um contrato com alguém, não cumpriu o contrato, tá devendo, entra com uma ação, e aí você pode levar esse imóvel a leilão, penhora seu imóvel, leva para leilão para quitar esta dívida, tá? Eu dei alguns exemplos, por exemplo, civil aqui, você pode ter ação de condomínio, ação de título extrajudicial, hipoteca, tributária pode ser IPTU, fiscal, enfim. Ou seja, tudo isso daqui, todo e qualquer processo que você tem um valor a pagar, um devedor, tem um valor para pagar por um credor que foi motivado por qualquer ação, ou seja, tem uma ação por trás, tem um judiciário envolvido, toda e qualquer dívida, se ela não for honrada, usa-se o leilão como instrumento para arrecadar recurso e pagar essa dívida não honrada. Então, assim que funciona leilão judicial, tá? São basicamente essas duas modalidades, e é por isso que o imóvel vai a leilão. E eu quero trazer alguns dados importantes aqui a respeito deste mercado. Bruno, mas onde encontra as oportunidades? Próxima aula eu vou te mostrar. Vou te mostrar como que você encontra as oportunidades. Mas antes disso, quero te dar aqui um panorama do Relatório Nacional dos Leilões, feito pela Leilão Imóvel, que é o maior agregador hoje de imóveis de leilão que existe no país. Isso aqui é uma apresentação de dezembro de 2023, tá? O mercado de leilão, por isso que está parcial, inclusive, aqui, em 2023, até novembro de 23, haviam ido para leilões 217 mil imóveis. Olha o tamanho desse mercado, é gigantesco. 217 mil imóveis em leilão, que somam aqui valor de avaliação de aproximadamente 129 bilhões de reais e tem uma média de desconto de 36,6% dos imóveis de leilão. Claro que essa média aqui, ela é uma média total, né? Você tem imóveis muito alto, com valores muito alto, muito baixos, mas só para a gente ter uma noção aqui, né? Então a fonte é a própria Leilão Imóvel, que é o maior agregador, são 217 mil imóveis que vão para leilão todos os anos. Nós estamos falando aqui, em 12 meses, quase por volta de 20 mil imóveis por mês que vão para leilão. Se você divide por dia, não fiz a conta aqui, mas vai dar talvez uns 600 imóveis dia. Eu até vou fazer a conta aqui na sua frente, ó. Vou fazer com você aqui, peraí. São 217 mil dividido por 365, olha lá, 600. A cabeça tá boa ainda. 600 imóveis por dia que vão a leilão. Tem oportunidade para todo mundo e no Brasil inteiro, tá? Uma coisa bastante interessante é que a gente viu de leilão judicial e extrajudicial. Os leilões extrajudiciais são os leilões, geralmente, dos bancos, eles representam 52% dos imóveis que vão para o leilão, e os leilões judiciais, 48%. Praticamente metade, e dos quais 33% são os leilões da Caixa Econômica Federal. Mamãe Caixa, se você soubesse o quanto é bom arrematar imóvel de leilão da Caixa, você não vai acreditar, mas vamos falar sobre isso um pouquinho lá na frente, tá?
Então, quase meio a meio aqui, metade dos leilões judiciais e dos leilões extras. Ou seja, tem oportunidade para todo mundo. Você precisa ser advogado? Não, você não precisa ser advogado, em especial nos leilões extrajudiciais. Você não precisa ter um conhecimento profundo jurídico. Por quê? Porque ele é extrajudicial, não envolve o judiciário, ou seja, você tem mais da metade do mercado disponível, mesmo você não sendo advogado. Ah, mas e o judicial? Você pode aproveitar? Sem dúvida nenhuma, você vai precisar de um advogado em especial no pós-arrematação, mas você tem total capacidade para fazer uma pré-análise e arrematar imóvel leilão judicial também. Tá? Aqui tem um slide que traz alguns dados por região. Naturalmente, a região sudeste aqui tem o maior volume de imóveis, são quase metade aqui dos imóveis na região sudeste, e está distribuído aqui em 620 leiloeiros, tá? São 217 mil imóveis que foram para leilão aqui, como eu repeti, lá em 2023, até novembro, né? Deve ter fechado isso aqui em aproximadamente 240, talvez 240 mil imóveis que foram para leilão em 2023. Nós não temos os dados aí em 2024, provavelmente no começo de 2025 vai ter esse fechamento aí. Aqui o mercado por tipo de imóvel. Então, trouxe aqui apartamentos, valores médios. Depois eu vou disponibilizar, inclusive, essa apresentação para você, caso você queira baixar. E uma coisa extremamente, mas extremamente importante é: o mercado está concorrido? Essa é uma pergunta que eu escuto muitas pessoas reclamando e eu quero dar esse dado para você. Dos 100% dos imóveis que foram para leilão, somente 15% dos imóveis foram arrematados. 15% dos imóveis foram arrematados. 85% dos imóveis que foram para leilão em 2023 não foram arrematados. Vou fazer uma conta com você aqui, 217 mil, nós vamos colocar aqui, vou arredondar 85%, 184 mil imóveis não foram arrematados em 2023. 184 mil imóveis. E dos 15%, quase metade foi com lance único, sem concorrência. Sem concorrência. E 74 deles foi arrematado com menos de 10 lances. Ou seja, é de extrema importância você saber que existe um mercado monstruoso, um mercado gigantesco, onde as pessoas não estão enxergando. Bruno, por que você está trazendo isso pra gente? Porque eu nunca vou conseguir arrematar 180 mil imóveis. Eu não consigo arrematar 1.000 imóveis. Eu não consigo arrematar sozinho 100 imóveis no curto prazo. Sim, ao longo prazo, sim. Ou seja, nem que nós tivéssemos os maiores bilionários do planeta vindo ao Brasil querendo arrematar imóveis de leilão, eles não conseguiriam, exatamente porque não há uma estrutura operacional para isso, pela quantidade de imóveis que vão para leilão. E só para um dado importante, isso aqui, esse dado aqui 2023, nós já chegamos a bater, antes da pandemia, chegamos a bater 260 mil imóveis que foram para leilão, ou seja, a tendência é que nos anos 2025, 26, 27, nós cheguemos aí facilmente a 300, mais de 300 mil imóveis em leilão, e você precisa aproveitar essa oportunidade. Como? Se preparando agora, entrando agora, aprendendo como fazer e construir um patrimônio através deste mercado, tá? Então, queria trazer, pois aqui tem alguns dados sobre endividamento, sobre imóveis disponíveis por modalidade. Você pode entrar aí tranquilamente, depois você pode fazer sua análise. Eu vou deixar o link aqui embaixo, deixa eu voltar para você. Mas eu fiz questão de que você entendesse que existem essas duas modalidades e o tamanho do mercado que está na sua frente, pronto para ser aproveitado, pronto para que você possa crescer e construir aquilo que você está querendo. Eu já estou fazendo isso há alguns anos, tenho construído, tenho visto uma série de pessoas, inúmeros mentorados, alunos fazendo isso também, construindo patrimônio através desse mercado, e há espaço para todos, há espaço para você, é só você querer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, e na próxima aula agora eu vou te mostrar como encontrar então essas oportunidades. Onde estão essas oportunidades? Agora eu te vejo na próxima aula, já vou te ensinar, você vai aprender como fazer isso.